boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui mais uma vez para te fazer companhia, para trazer aquele super bate-papo que, olha, gente, hoje a gente já vai, vamos falar de radiestesia, mas até de uma forma diferente. Para isso eu estou recebendo a Ellen Corani. Ellen Corani. Corani. Isso. Tudo bem? Que nacionalidade é Corani? Corani é meio italiano. Meio italiano? Corani, Corani, tem uma mistura assim, na família, né? É, né? Português e italiano. É, brasileiro, Isso. né? Não é brasileiro, né, amor? Brasileiro Total. tem suas misturas e a gente ama. Por isso que o nosso país é diferente. Exatamente. Né? Bem-vinda, E por isso que é o Ellen. celeiro, né? É. Desse planeta. É o celeiro do planeta e nós estamos vendo cada vez mais o quanto isso se confirma, né? Bem-vinda! Obrigada. É um prazer Obrigada. te receber aqui hoje, viu? A Ellen, gente, é terapeuta holística integrativa. Hoje nós vamos falar de radiestesia harmônica e terapêutica. Vamos entender esse universo que deve ser bem interessante. Ela já trouxe aqui, é um baguá, né? Esse Ela aqui é já o paguá que a gente trabalha. Muito bom, vamos falar A disso. gente atua. 95,7 FM estão todos sintonizados aqui. Se quiser nos ver ao vivo no YouTube, acesse de uma forma bem prática vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube e aí você pode se conectar, manda mensagem. Durante o programa eu não acompanho muito não, porque eu gosto de me conectar com a minha entrevistada, mas depois perfeito. a gente vai lá, responde a todos. Querida, Sim, muito vamos bem-vinda, Ellen, já Obrigada. falei. Ao que você chama de radiestesia harmônica e terapêutica? Bom, então é assim, Samira. A radiestesia ela é uma ciência, né? Então é um estudo que levanta os equilíbrios dos corpos. Então o que seria isso? Dos corpos, uma casa, uma empresa, é um corpo, né? Tudo que é físico. Isso. E aí, tudo que é um corpo tem o quê? Tem os seus órgãos, tem os seus funcionamentos, né? E na parte terapêutica é a mesma coisa, né? Você trata das energias de um paciente. Então, a radiestesia ela tem ferramentas para nos ajudar. E ela trata também os outros corpos nossos, os energéticos? Sim, porque a gente tem um aparelho que chama aurameter. A aurameter ela faz a medição da aura. Né? Então, ela nos dá a capacidade de leitura, de entender como que o paciente está reagindo. O que ele está sentindo? Porque o paciente, quando chega no consultório, ele relata. É sempre, que hoje em dia é muito comum, né? Sempre muita ansiedade. Opa! Né? Então, ansiedade, quem o paciente tem depressão. diagnostica que ele está com ansiedade? É. Ele percebe que Sim, o que porque ele hoje tem em é uma dia, ansiedade? ansiedade é o que todo mundo acha que tem, né? E, na verdade, nem sempre é só ansiedade. Eu acho que é ansiedade. Então, assim, a radiestesia, ela ajuda você a detectar quais as camadas do corpo que não está fluindo bem. E o estar fluindo Isso. é a energia fluir. Porque assim, o meu trabalho também vai muito dentro da física quântica, né? A quântica, ela te dá elementos que, unindo com a radiestesia, com a energia cósmica do Reiki, você, dentro do paciente, você levanta ele inteiro, né? Então, você vai desde o corpo físico, mental, emocional, espiritual, então todos os corpos interagem. E é aí que se torna terapêutico a radiestesia? Sim. Né? Sim. Como que você faz o teu trabalho para fazer exatamente a área harmônica e terapêutica? Né? Me fala como que se dá essa consulta, né, no caso. Tá. Bom, então em termos do paciente, Sim. né, a radiestesia entrando quanticamente no paciente, o que eu faço? A primeira vez que o paciente vem, né, lá no espaço, a gente faz normalmente o meu trabalho vai muito de indicação, viu, Samira? Um indica o outro.
É bem por É aí. a melhor propaganda que tem. Então assim, tem uma pessoa de uma turma que veio, ela passa, você acaba Exatamente. ficando com a turma Às vezes vai lá e inteira. só faz o reiki, né? Mas daqui a pouco tá fazendo tudo. Nossa, então na verdade eu chamo meu trabalho de uma terapia, ele é uma terapia energética, né? Aí eu faço um levantamento na primeira consulta, dentro do que a pessoa começa a me relatar. Então, você faz uma anamnese ali, né, com o paciente. Eu atuo com florais também, que são muito importantes. Eles trabalham muito na linha do reiki, muito. E, em cima disso, dentro das consultas que eu vou fazendo, né, a coisa vai se harmonizando. O paciente, ele chega em um estado... Eu tenho uma coisa também que eu acho que é importante falar. Né? Eu tenho uma coisa, eu tenho muita sensibilidade, né? Que já tenho isso desde que eu nasci, mas enfim. Quando eu gosto de conversar com o paciente, né? Então, eu já vou analisando. Às vezes, eu consigo até visualizar um pouco da aura do paciente, né? Porque a gente interage. Então, isso ajuda muito no processo de você entender o que aquela pessoa está passando. E não é só o que ela fala, né? Como, Exatamente. Né? O físico está falando, né? O olhar está querendo dizer alguma coisa. Esse trabalho de reequilíbrio energético, ele é gradativo ou em uma sessão a gente já vai melhorando? Ou tudo depende de caso a caso? Então, uma ansiedade, depende por exemplo. do paciente também. Depende do paciente. Lógico. Eu trago o paciente para a consulta que a gente está fazendo. Né? Porque eu falo, milagre é você que faz, né? A gente faz junto um milagre acontecer. Então, se a pessoa vem com o pilar da saúde em desequilíbrio, né? Ou pilar financeiro, então eu vou vendo isso também. Eu tenho um processo que eu faço junto com o paciente, pega a folhinha, é chamado linha do tempo. Eu comecei a fazer isso esse ano, que a física quântica passou isso. Que é uma ferramenta que passou. É chamado linha do tempo. Aqui, o paciente trabalha junto com a sessão. Entendeu? Então, a gente faz também a nossa parte. Lógico. Porque não adianta eu ir até você e querer sair já totalmente equilibrada, né? E tem aquela coisa, né? Por exemplo... E o que é a linha do tempo? O que você coloca na linha do tempo? Na linha do tempo é colocado que pilares você está mais necessitada para resolver agora. Então, por exemplo, o paciente chega com a linha do tempo da saúde, por exemplo, né? De desequilíbrio emocional, enfim, né? E aí a gente coloca. Ou então, financeiro, relacionamento entra muito. Né, as pessoas... Mas cada linha do tempo é de um assunto. Exatamente. Então, por exemplo, eu falo, bom, dentro do nosso tratamento, né, a gente escolhe, porque você vai determinar seu tempo. Aí é o grande segredo. Por quê? Porque você vai ter que entrar com a sua disciplina, o seu cuidado. E aí, através dessa linha do tempo, que a gente analisa o paciente, aí eu coloco o que nós vamos fazer. Aí são florais específicos, que aí entra a radiestesia, que eu utilizo pêndulo, eu utilizo uma mesa que eu faço a consulta depois de cada pessoa. E aí entra também o paciente. Então, que é o elemento mais importante. É? Que é o elemento mais importante. E aí, assim, sempre, na segunda, terceira sessão, Samira, a gente já começa a perceber a diferença do paciente. Por quê? Porque ele interage. Ele começa a fazer parte do processo. Isso faz uma grande diferença. Quando você faz uma terapia convencional, psicólogo, enfim, outras que são válidas, todos fazem. Lógico. Todos fazem junto. Mas que complementa com esse. Que, na porque verdade, o reiki, ele é uma energia inteligente, muito inteligente. Então, a gente começa a harmonizar tudo isso. Tá. Então, assim, aí você utiliza o pêndulo também. Você falou do Aura Meter, você falou do pêndulo. Existe algum outro instrumento de uso? Esse que é o Dual Road. Esse eu utilizo nos ambientes.
Tá. Essa é a ferramenta que eu mais uso. Dual Road é a ferramenta das varetinhas, para quem não sabe o que é. Tá. Ele é perfeitinho, né? Nos ambientes, ele traz informações importantes. Então, uma coisa que é muito trabalhado é empresas, escritórios. Outra coisa que a radiestesia eu levantei, e a gente trabalha muito com isso, é quando tem uma venda de um imóvel. Isso é uma coisa incrível. Por quê? A radiestesia, junto com o pêndulo e junto com uma bússola, né, que a gente trabalha, levanta qual o ponto da venda de um imóvel. Como assim, qual o ponto da venda? Ponto. Por quê? Um imóvel, vamos falar assim, imóvel. uma casa. É um corpo, certo? É um organismo. Quando a gente entra com o Dual Road, que são as varetinhas, a gente vai analisar os equilíbrios da casa, os campos de energia, como estão fluindo, o que está travado e o que não está, energias, né, densas, pesadas, enfim. O Dual Road, ele levanta tudo isso. A pessoa quer vender o imóvel. Isso é levantado através da circulação sanguínea do imóvel. O imóvel também tem uma circulação por isso que eu falo que é um sanguínea. corpo. Aham. Isso foi uma coisa que, através de estudos e uma série de coisas que a gente veio fazendo há muitos anos, foi descoberto que tem pontos de venda. E a gente começou a ativar esses pontos. A hora que diagnostica esse ponto de venda, você ativa-se esse ponto. Você ativa esse ponto. Então, aí tem placas Para vender bem também, radiestésicas, né, para vender. Não só para vender, mas para vender bem. É lógico. Aí coloca placas radiestésicas para isso. Aí eu faço um processo, tá? Onde a pessoa, o dono da casa, por exemplo, dono da empresa, enfim, quem quer vender, ele faz uma cartinha para a casa. Que legal. Essa cartinha, Samira, porque você tem que ter gratidão pelo que você... Então, pessoas que viveram anos e anos numa casa, respeito pela casa, entendeu? Com tanta memória afetiva, né? Então ele faz e a a energia carta. está grudada na casa. Isso é bem legal, viu? Ele faz a carta com toda a gratidão e nessa carta ele solta o imóvel, porque tem que soltar, para uma nova família entrar. E aí ele pede que nessa venda venha uma excelente família que cuide muito bem do imóvel que eu estou vendendo. Está decretando. No valor aí no valor eu somo em 8, porque o 8 solta a venda. Entendeu? E além de tudo, ainda tem essa questão dos números. Exatamente. Mas independente se a pessoa quer vender por 1 milhão... a gente calcula. Tá. Ao invés de você vender um imóvel, por 2 milhões, vamos colocar um pouquinho mais que some em 8. Tem que somar 8. Então a gente põe na cartinha, entendeu? E quando você já vendeu o imóvel e não foi feito trabalho algum dentro, aí o trabalho da radiestesia também funciona. Lógico. Não é? Lógico. A gente tem clientes que venderam e quem comprou, ele foi em indica. busca. Porque aí também, se for feito dos dois lados, melhor ainda, né? Exatamente. Porque é para vender e depois para entrar na casa. Então a gente faz limpeza energética na casa. Aí tem a ver também com a circulação sanguínea? Na verdade, tem a ver entrar? com o todo, né? Os ambientes, a energia, quem vai morar na casa. Então, para isso, uma coisa legal que eu costumo fazer também, eu pego os dados, nome completo, data de nascimento e horário. Eu faço uma numerologia, assim, quântica, bem básica, mas para poder entender quem são os moradores daquela casa. Então, assim, é um trabalho, por isso que eu falo que é integrativo, ele integra tudo. E a radiestesia, junto com a radiônica, talvez, né? Colabora também para fazer uma limpeza energética desta casa, para liberar também e para receber. Claro. Então, tem vários processos que são feitos para a pessoa, por exemplo, quem não dorme bem na casa. Por que não dorme bem? Né? Acorda cansado, exausto. Então, assim, a casa ela tem uma série de informações
que quando você entra e interage com essas informações, você acaba entendendo o processo e passando para as pessoas Você que usa moram. outros elementos junto também para fazer todo esse trabalho de harmonização? Por exemplo, você falou dos florais, mas pode usar cristal, Lógico, né? energias vivas. Energias vivas. Isso, eu uso plantas, elementos naturais, né? Plantas, pedras, eu uso muitas pedras minerais, arranjos. Muito importante também são os aromas da casa, entendeu? Então você entra numa sensibilidade da casa. Então, sons, né? Os ambientes que são sonoros, como é que se fala quando é? O olfato? Olfato. Então, assim, tem todo um conjunto. Perfeitinho. É feito né? tudo. Perfeitinho. Me diz uma coisa, você dá esse atendimento, mas você também dá cursos a respeito da radiestesia harmônica? Sim. Né? E esses cursos acontecem de que forma? Então, lá no espaço, né, no Fruto da Vida, a gente tem os cursos, a gente tem os treinamentos, onde a gente começa a levar esse estudo todo para as pessoas, né, para elas poderem também interagir e fazer nas suas casas. Que é o mais importante É também, lógico, né? porque você tem que ter uma manutenção também, viu? Ah, então, né? De quanto em quanto tempo? Então, por exemplo, numa empresa, vamos falar assim, uma empresa, a gente faz uma média de 3 em 3 meses, dependendo do trabalho interno, né? De 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, uma vez por ano, depende. Depende tudo do depende. tipo de trabalho. Depende de quem mora, depende de quem trabalha, depende de tudo. Da energia de todo mundo, né? E quando você faz, por exemplo, a gente está falando de casas, né? Empresas, mas quando é comércio que também, principalmente comércio de rua, né? Que está ali envolvido com As energias, né? Diversas. É importante também olhar para esse local, olhando para o Baguá também, para saber exatamente qual que é o campo da prosperidade, que isso já é um trabalho que é feito, mas essa limpeza ela tem que ser mais constante? Tem que ser constante. Por quê? 3 em 3 meses ou menos? Não, depende, Samira, porque assim, tem lojas, por exemplo... Eu estou no centro de São Paulo. no centro, minha amiga. Aí, no centro pega. Já vou longe, né? Por quê? Porque, por exemplo, a loja está aqui, mas ao redor dela... Tem uma energia tem toda densa. aquela energia muito negativa e pesada. Então, você tem que ir criando um campo de proteção, de assaltos, né? Você também proteger tua área financeira. Então, quando tem a uma gente série sabe disso, a gente mesmo pode fazer essas prevenções e ir fazendo uma isso é uma manutenção. coisa que eu vou ensinando o cliente também. Eu falo, você vai fazendo, a gente deixa algumas coisas, né, para fazer algum tipo de incenso, algum tipo de limpeza, spray, várias coisas. E vai de acordo com o tipo de trabalho, o tipo de comércio, por exemplo, né? Porque se, por exemplo, for mercado, se for uma loja de carros, se for uma loja de móveis, vai mudando? Vai mudando, né? Por isso que é importante saber como que é o conteúdo, como que é o ramo de trabalho da pessoa. Isso tem a ver, não é só falar, eu tenho uma loja, eu vou usar tais coisas. Porque assim, quando você vai fazer a primeira consulta, porque é uma consulta que você vai fazer no cliente, seja empresa, casa, loja, escritório, seja o que for, eu faço primeiro uma consulta. Eu peço todos os dados, porque aí é que eu entro na mesa, né, que eu monto quântica, e através do pêndulo vai me dando informações. Por isso que eu peço todos os dados. E me fala desse... É um gráfico? Então, esse se chama Paguá. Paguá. O Paguá é quando você vai fazer a harmonização do Feng Shui. Por quê? Para você harmonizar, né, Feng Shui mente correto, você precisa fazer o quê? Primeiro, o diagnóstico radiestésico, porque você tem que saber... o que a casa precisa, qual foi a limpeza que precisa, tudo. Você consegue decorar uma casa com todos os móveis velhos dentro?
Não, né? Você tem que primeiro tirar, né? Para depois realmente colocar o que você quer. Então, esse paguá aqui, por exemplo, ele é do nosso hemisfério sul, tá? E a energia flui em sentido anti-horário. Essa é a diferença desse trabalho, né? Porque se você abre a torneira, como que a água flui? Sentido anti-horário, pode observar. Tá. Então, esse é o nosso campo energético. E esse paguá, ele já é transformado. Eu me formei, por exemplo, muito conhecido na época, o mestre Liu, o Pai Lin, mestre Liu, fui formada com ele dentro da medicina chinesa, e ele já trouxe o paguá invertido para o nosso hemisfério. Que perfeito isso, né? É, e quando eu faço, por exemplo, para pessoas de fora, através de plantas, aí é pelo hemisfério norte. Entendi. A posição dos ambientes, dos cômodos de uma casa, elas também interferem aqui no processo energético, e o baguá pode ajudar a harmonizar. Sim, sim. Né? Um banheiro está num lugar que não tem uma energia favorável? Então, aí é assim, se a pessoa tem a planta, aí é legal para fazer. Se a pessoa não tem a planta, aí a gente vai presencial, para ver, né? Então, aí fez todo o processo, limpeza, bonitinho, tudo ok. Aí a gente vai harmonizar. Para harmonizar, você vai saber onde fica o quê. Por exemplo, banheiro caiu aqui. No dinheiro e prosperidade, por exemplo. E aí banheiro, né? Feng Shui é o quê? O ladrão de energia, ladrão de dinheiro. Então, o que, que a gente faz? Harmoniza esse espaço. Você não tem como tirar o banheiro dali, Sim. tem? Não, né? Não. E harmoniza como? Então, tem várias formas. Então, é aí que eu entro com pedras, tem placas radiestésicas que a gente usa para poder inverter um pouco o campo de energia. Você harmoniza com cores, né? Ah, também? Também, né? Então, por exemplo, aqui a cor do dinheiro e da prosperidade é púrpura. Então, você Aí pode coloca fazer essa o cor. quê? Colocar uma violeta, roxa, toalha no tom. Ah, são dicas bem simples, né? Você pode Pro colocar dia a dia. uma drusa de ametista, que é roxa. Enfim. Exatamente. Ó, se, por exemplo, um estudante está numa casa... Deixa eu ver, o que, que não seria legal? Nossa, onde? Não seria legal para ele estudar? Qual que seria legal, então? Que eu estou olhando aqui, eu não consigo diagnosticar o que não seria legal. Tá, então é assim, ó. Aonde o estudante tem que estudar? Em qual área? Tá. É para ele ter mais concentração. Sim. Tá? Então, aqui, dos dois lados do paguá, este lado aqui é o campo de entrada. Aqui é a entrada de uma casa, tá? Tô na entrada. Imagina que aqui é a porta de entrada. Uhum. Está no elemento água, tá? Aqui é a porta de entrada. Quando eu entro para o lado direito, Tá. este é o lado do movimento. Esse é o lado que a gente fala que ele é ativado. Ele ativa. E é um lado interessante. Não, aí peraí. Não. Se Temos a que ser rápido, que tá acabando. se a pessoa, por exemplo, ela quer num local mais tranquilo, é deste lado. Então ela faz uma volta. Então, por exemplo, o quarto. Entrou pela sala, por exemplo. A pessoa tem uma varanda. Estuda aqui desse canto. Procura pelo lado de cá. Ouviu, Serginho? Pelo lado esquerdo. Para você poder estudar, produzir, seus filhos. É isso aí. Acabou o programa, meu amor. Já acabou aqui. Tá Voou, vendo como a gente né? fala muito? Que delícia, não falamos nada. Me conta uma coisa. Quem quiser entrar em contato com você, conhecer teu trabalho, seus cursos, atendimento, qual que é o Instagram? Tem um telefone? Fala para mim. Então, telefone, quer que eu fale? Pode falar. O celular é 9194 8662. Esse é pelo WhatsApp. Esse é o WhatsApp, Tá. né? Código Tá? 11 99194 8662 99194 8662. No Instagram? No Instagram é Ellen, meu nome, né? Aham. Ellen, tudo. Ellen, Ellen, _ Corane, Corane, 1.
Pronto. Ellen com 2 L's, Ellen com E, tá? ELLEN, underline, aquele tracinho baixo, Corane 1. Isso. Esse é o Instagram dela e de lá você... E aí tem o pode- Fruto da Vida também. Spaco Fruto da É Vida. arroba Spaco Fruto da Vida no Instagram. É isso aí, Spaco Fruto da Vida. Lá também tem outros profissionais Isso, e é lá que tem você atende no Tatuapé. Então ela E atende tem em no Pinheiros Tatuapé e no também, que Tatuapé. aí é pelo meu celular. Código 11 991 94 8662. Obrigada, Ellen. Nada, eu que Sucesso pra agradeço. você, bem-vinda. Gratidão. Eu que te agradeço, Mundial. E você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30. Não, tô errada. Amanhã, às 7 horas da manhã, tem Mundial e você. Um grande beijo. Até lá.